Você ouviu minha música? Não, não ouvi. Depois você pode compartilhar comigo. Eu Ah, vou na te verdade, mandar o link na depois. verdade, na verdade eu conheci você pela Stephanie, Sim. né? E aí ela me mandou. Então eu quero muito conhecer seu trabalho e, claro, continuar te seguindo nas Hum, redes sociais e tudo mais e divulgar na medida que eu puder, arrasou. tá bom? Ó, deixa eu te Aí eu lancei a minha. Pode falar. Então, deixa eu me apresentar primeiro, né? Ó, meu nome é Leonardo, eu tenho 23 anos e eu estudo na Faculdade Casper Libero junto com a Stephanie. A gente está fazendo um trabalho. Deixa eu só desativar essas notificações aqui, porque senão vão atrapalhar o vídeo. A gente está fazendo um trabalho de. A gente está fazendo um trabalho de teoria da comunicação e o objetivo desse trabalho é a gente desconstruir estereótipos que existem na mídia a respeito de determinados grupos, né? E um dos grupos que tem muitos estereótipos e, enfim, tem visibilidade na mídia é o grupo LGBT. Principalmente se a gente pensa nas letras T, nas letras B, porque a gente sabe que LGBT normalmente é GGG, né? Só o gay tem Sim. visibilidade. Embora seja estereotipado ou não, seja uma visibilidade meio controversa, às vezes é aquele gay caricato na mídia, ou alguma coisa assim do tipo, a ver com piada e tudo mais, mas ele tem visibilidade. Coisa que trans não tem. Drag tá ascendendo agora no cenário musical, coisa que não tinha antes. Quer dizer, a gente tinha outras drags lá no passado, mas elas não tinham visibilidade como uma Pablo Vittar chegou a conquistar e hoje figura como uma das mais importantes artistas do país, né? Então é muito legal fazer parte desse trabalho. Eu também faço parte da comunidade, então eu me sinto muito bem falar sobre esses assuntos. E aí eu queria conhecer um pouquinho mais de você antes de te enxurrar de perguntas e, enfim, conhecer um pouquinho mais do seu trabalho, de onde você é, o que você gosta, enfim. Fala um pouquinho de você. Então, meu nome é Alex, né? Quando eu tô desmontado, eu sou Alex. Eu tenho 21 anos, moro em Minas Gerais, Belo Horizonte. Eu comecei a trabalhar com a lua depois de me assumir para minha mãe. Eu me assumi para minha mãe em 2019, no final em 2019, no finalzinho de 2017, né, novembro de 2017. E aí, 2 meses depois que eu me assumi, eu já me senti confortável de começar a me montar. Porque meus pais foram super de boas, assim, com a minha sexualidade, que é uma coisa muito rara também de se ver, assim, no meio LGBT. E a minha mãe me abraçou, meu pai me abraçou, os meus irmãos me abraçaram e Uhum, apoiaram, assim. E aí, na virada de ano de 2017 para 2018, foi a minha primeira montação. Então, é uma coisa bem recente, assim. E depois disso, eu percebi que eu ganhei bastante confiança, assim, até mesmo jeito de me vestir, jeito de me portar, jeito de me comunicar com as pessoas. Antes, quando eu não tinha a lua, eu era uma pessoa muito reservada, muito uhum. tímida, meio fechada. Nas festas eu não me soltava tanto. Então a lua me ajudou a soltar uma parte de mim que eu ainda não tinha e eu ainda não conhecia. Ou já estava E aí aí, dentro e precisava desse empurrão para sair, talvez. isso, exatamente. Isso já estava lá, né? Só precisava de um empurrãozinho mesmo. E aí eu e meu irmão começamos a fazer músicas juntos. A gente tem um duo, né, musical chamado Imorais, Uhum, que a gente canta meio MPB, somente músicas autorais e tal. E depois desse duo, eu decidi começar minha carreira solo porque eu via que iria me dar uma rentabilidade mais rápida, porque eu já estava no meio, eu já ia para balada, eu já conhecia os produtores, eu já frequentava as baladas LGBTs de Belo Horizonte. Então eu via que, tipo, se eu começasse, eu já teria um acesso mais fácil para começar a fazer show e essas coisas. E aí foi bem recente, foi dia 8 desse mês eu lancei minha música, Pocochão, em todas as plataformas digitais. Só que daí eu já fiz o show
Aí eu já tenho um marcado para agora, dia 25, já tenho um para dia 8 de dezembro. Então eu vi que, tipo, já me deu esse retorno, Que sabe? E era um legal. retorno que eu esperava mesmo. Que legal, que legal. Fico muito feliz de saber que e você acha que esse espaço que, por exemplo, drags como Pablo Vittar, Glória Groove, Aretusa Love, a gente tem outras pessoas na cena LGBT como Lineker, enfim, você acha que essas pessoas ajudaram a abrir esse espaço maior para que, enfim, outros artistas pudessem através da música ganhar visibilidade? Com certeza, eu acho. E eu acho, assim, que a Pablo Vittar, por exemplo, ela começou de uma forma que ela atraiu o público hétero, né? Introduziu o LGBT no meio do público hétero, e agora ela tá indo para uma linha de, tipo, mais do que ela quer fazer, e as pessoas ou aceitam ou não aceitam. A Uhum. música dela já tem uma pegada mais drag music, bem comercialzinha, assim. Então acho que ela conseguiu introduzir isso no meio hétero e abriu portas para as que vieram depois mesmo. Posso te perguntar quem é a sua inspiração? Então, de drag, assim, eu gosto muito da Glória Groove. Inclusive, a minha próxima música, ela tem uma pegada meio Glória Groove, assim. Tem um rapzinho e tal. Uhum. Mas eu gosto muito de todas, assim. A inspiração para minha música, Pocochão, foi a Britney Spears, porque eu gosto dessa coisa sintética do pop anos 2000, e uma coisa meio Furacão 2000 também. Mas de drag, assim, que eu me inspiro mesmo, eu gosto muito da Glória Groove. Entendi. Então você acha que no cenário musical brasileiro, principalmente se a gente pensar no cenário musical drag, a gente tem uma certa influência ali do funk com o pop americano, certo? Pra minha música eu escolhi fazer isso, mas, por exemplo, pra Pablo Vittar, ela gosta muito de pegar as referências do que ela já viveu, da Hum, região dela, uma coisa meio bregazinha, assim, aham. é isso. Tá bom. Então eu vou começar fazendo a primeira pergunta que, enfim, seguindo o script aqui do trabalho, eu vou te fazer, que é a respeito do seu perfil de consumo midiático. Então eu queria saber, só um minutinho que eu estou ficando sem bateria. Peraí, já Tá. volto. Senão essa entrevista não vai continuar. Vai. Prontinho. Ai meu Deus. Não, não está pronto. Bom, vamos lá. É, Bom, a primeira pergunta que eu tenho é sobre seu consumo midiático. Então, o que eu quero dizer a respeito disso? Você lê algum jornal? Você lê alguma revista que você gosta? Que tipo de revista que você lê? O que você assiste? É, Normalmente o que você assiste é na televisão, é cinema, é Netflix, por exemplo, você prefere mais um serviço de streaming, você tem Spotify ou algum aplicativo de streaming para ouvir suas músicas, alguma sua preferência, quais são as músicas que estão na sua playlist, os gêneros que enfim, fazem parte que te influenciam artisticamente, então queria saber um pouquinho mais de todo esse universo midiático que você consome. Tá. Vamos por partes, né? Jornal e revista eu não leio, confesso que eu não leio. Pelo Uhum, menos não físico, né? Não palpável. Acho que eu leio certo. mais coisas, as notícias pela internet mesmo. E, e- e- Filme eu assisto todo dia, porque eu estudo cinema, faço cinema e audiovisual na UNA. Então, quase todo dia não, mas quase todo dia eu assisto filme. Nem que sejam trechos de filmes e tal, porque eu preciso para estudar mesmo. aham, E eu não costumo ver muito filme em casa, porque eu já fico tão saturado de ver filme na faculdade que aí eu chego em casa e eu quero descansar um pouco desse universo.
A não ser que eu não precise ver algum filme específico para trabalho e tal. Eu costumo ver mais série. Eu assisto bastante série com minha mãe. É, Spotify eu tenho Deezer. Acaba que eu preciso ter todas essas plataformas porque eu coloquei a minha música em todas elas. Então eu gosto de ficar Hum, acompanhando. Aí eu tenho o Spotify Artist que eu consigo acompanhar como é que tá o desempenho da minha música, essas coisas. muito legal. Voltando sobre o que você lê, enfim, independente de ser algo físico ou não, mas quais portais você costuma visitar? As notícias que geralmente você lê é no UOL, Entretenimento, é na Folha de São Paulo? Qual é o seu canal de preferências? Então, querendo ou não, é muito difícil a gente não ficar dentro de uma bolha, né? Exato. É, do que tipo, o que chega é o que a gente quer ler. Basicamente é isso. A Com não ser quando certeza. seja quando é uma notícia é, que é compartilhada de forma que é uma crítica àquela notícia que está sendo compartilhada. Uhum. Mas é, não sei, não tem portais específicos assim, mas o que costuma chegar para mim geralmente é o que a gente quer ler, né? Uhum. Mas geralmente é entretenimento, então? Tem entretenimento, coisas mais políticas também. Tá, entendi. Voltando um pouquinho agora nos filmes, quais gêneros de filme você assiste? Ou você assiste todo tipo de filme? Gosta de todo tipo de filme? Qual o seu favorito? Eu gosto de qualquer gênero, eu gosto, mas o filme, quanto mais próximo da realidade, mais atraente é para mim. Então, eu gosto muito de documentário, eu amo muito documentário. Eu gosto muito de filmes baseados em fatos reais e eu amo muito o cinema nacional, que infelizmente as pessoas quase não conhecem o quão rico é o cinema nacional, porque o que vai para as telas são só os filmes produzidos pela Globo Filmes, ou Uhum, então distribuído pela Ancine. Então acaba que as pessoas não conhecem o quão rico é o cinema brasileiro e quanta coisa legal está acontecendo, sabe? Então, eu gosto muito de ver filme independente, gosto de ver filme feito por estudantes de cinema, filmes que concorrem em festivais. Essa é mais minha praia, assim, para uhum. assistir. E qual é o seu meio para assistir esses filmes? Porque eu acredito que encontrá-los é um pouco mais difícil, não? Ou é fácil, tem nas plataformas que você usa, sei lá, o Netflix, por exemplo, ou é mais difícil de encontrar esses filmes para assistir? Não, pelo contrário, pelo contrário. A maioria dos filmes independentes, a própria pessoa coloca no YouTube. Então, no Que YouTube legal. é muito fácil. Eu acho que falta política de incentivo para as pessoas terem Uhum. acesso a esses filmes. Ou Política de incentivo à cultura mesmo, ou assim. mesmo divulgação, uma divulgação maior, né, por parte Sim, por exemplo, aqui em Belo Horizonte tem o Cine Humberto Mauro, que é um cinema só de filmes independentes, que costuma ter é muito barato para você assistir, muito mais barato do que os filmes comuns. Costuma ser de R$ 5 a R$ 6 para você Nossa, que assistir ou até legal. de graça. E as pessoas não sabem que existem, sabe? Não sabem que Hum, existe. Então, falta mesmo a política de incentivo à cultura, a divulgação mesmo desses lugares. Assim. legal, legal. Sobre os filmes ainda, você me disse que gosta mais dos filmes que fazem parte da realidade, da sua realidade e tudo mais. E da nossa realidade, né? Porque eu posso me incluir aí nesse meio. É, esses filmes. Você teve a oportunidade de assistir o documentário da Pablo no Apple Music? Não, não assisti. Não? Ah, tá. Não, tudo bem. É porque na verdade, o documentário da Pablo foi o primeiro documentário que surgiu nessa plataforma da Apple Music, né? E conta um pouquinho da história dela e foi bem bacana. Então, se você tivesse assistido, eu ia perguntar um pouquinho sobre experiência, sobre sua experiência, mas aí eu deixo o link com você depois da gente terminar a entrevista e aí você assiste, é bem legal. Já que você tem acesso a todas as plataformas, então é bem legal para você assistir também. Isso. Aí, se você quiser também, eles fizeram um documentário sobre mim e contextualizaram, Que filmando um pouquinho legal. aqui em casa. E eu achei bem bacana porque quando eles levaram, eles que eu falo são os meus amigos de faculdade, né? Os meus veteranos fizeram um documentário sobre mim. E chamado Sobre a Luz da Lua, que conta um pouco sobre como a minha família lida comigo. E eu acho que é legal e diferente porque a gente sempre vê o LGBT numa perspectiva muito triste, muito trágica. Exatamente. E
aqui em casa foi uma coisa super leve, sabe? A gente cantando, minha mãe me maquiando. Então, se você quiser, eu posso te mandar o link Por depois no meu favor, documentário para você contextualizar e tal. por favor, quero sim, com certeza. Você se define como? Eu me defino como um garoto cis, gay e drag. Tá, Drag queen. ótimo, ótimo. Queria saber isso. Mas não sei, porque tipo, eu tô tão acostumada a todas as pessoas ao meu redor me chamarem de Lua que eu tô meio que me confundindo, assim, mas. É, Não, a eu sua não gosto de me persona, a rotular, né? sua Só tô persona vivendo. acaba tomando espaço. Acho que seria mais ou menos o que acontece com a Pablo, por exemplo. A sua persona acaba tomando um pouquinho maior de espaço porque você se sente confortável, Exatamente. é através da lua que você tem todas as suas emoções, enfim, você pode se expressar da forma como você gosta, então eu entendo essa questão. E acaba que eu nem sei até que ponto é uma persona e até que ponto não é. Sim, Porque não tem diferença de Lua e Alex mais, eu acho. sim, sim, com certeza. Mas você se incomoda se as pessoas te chamam de Alex? Não, 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 não mesmo. Ah, tá bom. Ótimo. A respeito do Spotify, né? Que você disse que acaba tendo todas as plataformas e tudo mais. Mas além da plataforma ser algo para você divulgar seu trabalho, quando você não está divulgando o seu trabalho, quando você está usando a plataforma somente para lazer, para você ouvir uma Tá. música, enfim, quais são os tipos de música que você escuta? Pelo que eu vi, você tem muita influência do MPB, gosta muito do MPB, enfim, deve escutar muito funk, pop americano por conta da influência até na sua própria música. Então me conta um pouquinho sobre isso. Então, musicalmente eu sou muito, muito, muito eclético. Então, a minha playlist é daquelas que começa com, sei lá, Belchior e termina com funkão. Então, eu escuto de tudo mesmo. Legal. E Netflix, você usa? Netflix eu uso pra assistir série. Costumo Aham. assistir bastante série com minha mãe. Os filmes do Netflix não te agradam? Não, não muito. Porque são muito antigos, ou... Isso, e as produções do próprio Netflix, eu não costumo gostar, assim, Sim. dos filmes produzidos pela própria Netflix. Séries originais produzidas pela Netflix? Séries, eu tô começando a gostar de algumas. A Maldição da Residência Hills eu gostei bastante, por exemplo. Sabrina teve a oportunidade de assistir? Sabrina, eu assisti os 2 primeiros episódios, eu não consegui terminar de ver, porque eu achei bem ruim. Tudo bem, tudo bem. Então vamos lá, vamos passar para a segunda parte da entrevista. Na segunda parte da entrevista, eu vou te perguntar a respeito de tudo isso que a gente conversou, sobre filme, sobre música, sobre jornal, tudo mais. Você se sente representada nesses meios? Você se sente visível? Você acha que Não, você tem a visibilidade que a comunidade mereceria, que a drag mereceria, enfim, que o gay mereceria dentro desses veículos, dentro desses meios de comunicação? não, com certeza não. Eu acho que representatividade é uma coisa que falta muito, não só para LGBT, mas também para os negros, para as mulheres em papéis importantes. Então, acho que representatividade é uma coisa que está começando a surgir agora, mas que ainda não tem representatividade suficiente. Até mesmo você falou assim que a comunidade é muito GGGG, até para esses GGGG falta representatividade, porque quando é representado são pessoas encenando uma coisa muito exagerada, ou então uma coisa feita só para as pessoas rirem. Às vezes a bicha afeminada funciona só para o humor, mas na rua ela nunca é respeitada. Então é uma coisa que falta mesmo, a representatividade. Uhum. Eu sinto que falta. E a respeito dos estereótipos, o que você acha? Quais, além desse estereótipo da bicha afeminada, do gay sendo retratado como aquele gay caricato, quais outros estereótipos que você identifica na mídia? Eu identifico muito o estereótipo do gay que é tipo o amiguinho da mulher, sabe? Tipo, o,
Não consigo explicar. Tipo, o Eu, gay de estimação da mulher, sim, da personagem, existe assim. até filmes no Netflix que falam exatamente disso, né? Do gay de estimação. Toda Sim, menina tem que ter um gay amigo, seria o gay de estimação. exatamente. Sim, que mais? Deixa eu ver. Dos que me incomodam são mais esses mesmo. Não consigo pensar em outro. Tá bom. Agora eu vou te mostrar. Agora eu quero que você assista. Eu peço para você não desligar a câmera, mas coloque o vídeo para você assistir. O primeiro vídeo que eu te mandei, que o nome que é o primeiro vídeo. Enfim, esse primeiro vídeo, antes deixa eu te explicar. Esse primeiro vídeo é uma análise que nós fizemos a respeito dos estereótipos que existem na mídia a respeito do público LGBT, tá? Então aí a gente analisa cenas de filmes, cena de novela, música, em que o gay, a lésbica, a trans, o bissexual são estereotipados na mídia. Aí eu gostaria que você assistisse esse vídeo e depois me falasse um pouquinho sobre ele, o que você acha. Tá.
Acabou. Tá bom? Bom, então, do que você assistiu, o que que você acha? O que que você acha desses estereótipos que a gente tem na mídia? Eu sei que às vezes acabam passando porque a gente não tem tempo para assistir todos esses vídeos, todas essas novelas que foram retratadas. No nosso vídeo a gente fala até mesmo da pornografia, né? Como ela é instrumento também é, nessa, nessa estereotipização. Então, o que que você acha desse vídeo? Então, eu achei o vídeo muito, muito bem feito, arrasaram. É um vídeo triste, né? Porque fala Sim, bastante. Tem bastante dados tristes. Por exemplo, a gente saber que as mulheres trans morrem tanto e ao mesmo tempo elas são tão vistas e fetichizadas. exatamente. Sofrem tanta fetichização. Você entendeu? Sim, sim. Elas são vistas como fetiche, né? Isso é muito triste. Porque as trans, elas ficam com o que restam. Elas Sim, são a minoria da minoria, porque às vezes elas sofrem preconceito até mesmo dentro da própria comunidade LGBT. Então elas são a minoria da minoria, elas ficam com o resto da sociedade no sim. sentido de que as pessoas não abrem portas para as pessoas trans, não abrem Sim, portas de emprego. existe um dado que diz que 90% das transexuais acabam na prostituição por falta de oportunidade no mercado de trabalho. Então, quando a gente fala de oportunidade, de espaço, não é um mimimi da comunidade, mas sim uma necessidade, porque trans não é menor do que ninguém. Existem muitas trans aí que estão correndo atrás de emprego e não conseguem por conta de simples preconceito. Então acabam na prostituição, acabam sendo mortas. O Brasil é o país que mais mata transexuais no mundo, ainda continua sendo. Né? Surgiu uma pesquisa recente dizendo que o Brasil continua sendo o primeiro em mortes de transexuais, seguido pelo Japão e em terceiro pelos Estados Unidos. Então, é muito triste esse dado, né? É uma coisa muito estranha, porque é, tem tanto cara que, tipo assim, eles mascaram o quanto eles querem, o quanto eles gostam, o quanto eles têm fetiche por aquilo e, ao mesmo tempo, prega ódio contra essas pessoas. Exato. Até mesmo, eu já tive várias experiências de caras casados, comprometidos, virem para mim no chat e falando assim, vamos fazer alguma coisa no sigilo. E realmente as pessoas são vistas como um fetiche, um banco de esperma, uma Um coisa objeto, né? descartável. Sim, um objeto. É muito triste isso. E acho que acontece em todos os sentidos, né? Homens casados que querem se relacionar com gays, mas e entram em aplicativos e montam perfis, perfis totalmente homofóbicos, aquela que, não aceito afeminados. E qual o problema do afeminado? Preconceito próprio dentro da comunidade, de que é, de que afeminado é inferior, ou enfim, é a bicha escandalosa. Isso tudo é muito triste, né? Que mais Tem, que você tem viu um no lado vídeo? feliz também desse vídeo, assim, que eu gostei e que eu gostei de ver os dados, assim, é de como a representatividade ela foi aumentando, né? Sim, Gradativamente através das décadas. E essa foi uma parte que eu gostei, assim, porque ainda tem muitos estereótipos, mas querendo ou não, as pessoas elas estão percebendo e isso está mudando aos poucos. Então, eu acho que a gente ainda, mas acho que a gente sempre vai ser minoria, né? Tanto que o presidente que foi eleito, as pessoas não tiveram empatia pela minoria ao elegê-lo. Então, a gente é minoria e sempre vai ser. Mas essa representatividade aumentando é uma coisa que me deixa muito feliz, assim. uhum. Embora essa representatividade seja estereotipada, o fato da gente ganhar algum espaço
que antes a gente não tinha, porque gay sempre existiu, transexual sempre existiu, drag sempre existiram. O problema é que a gente não tinha esse espaço. Mesmo que esse espaço conquistado ainda seja, Exatamente. mesmo que esse espaço conquistado ainda seja estereotipado, é uma vitória para a comunidade, né? Sim, eu acho que tá deixando um pouco de ser estereotipado, né? Uhum, Por exemplo, as novelas da Globo, elas estão dando visibilidade pra gente diferente, por exemplo, o casal lésbico de idosas, é sensacional, assim. uhum. Eu acho que aos poucos vai mudando e deixando de ser tão estereotipado quanto era. Que legal, legal. Agora eu quero que você assista o segundo vídeo. O segundo vídeo prometo que é mais curtinho. E ele é um vídeo de ruptura do estereótipo. Então, nosso grupo, analisando o primeiro vídeo dos estereótipos que a gente encontrou, a gente desenvolveu uma narrativa que quebrasse esse estereótipo. Então, a gente queria que você assistisse e, e nos dissesse o que você achou desse vídeo, se esse vídeo realmente quebra estereótipos, se ele realmente é, é, traz uma representatividade para a comunidade. Então, é, se você puder assisti-lo. Tá, só um momento que eu vou abrir. Messi, o que você tá comendo? Nunca experimente criar um dálmata em um apartamento. Eu vi o narizinho dele aparecendo de repente no vídeo, Nossa, ele dá muito trabalho. mas é lindinho. Mas é bom demais, né? Sim, Eu devia ter aberto todos os vídeos de uma vez. Tá carregando aqui o WhatsApp logo. tá bom. Vocês estão em qual período? A gente está finalizando o primeiro ano, então o segundo semestre. Hum, o segundo é final, final, né? Sim, final, final. Eu salvando meus trabalhos. Agora deu certo. Final. Os nomes são os melhores. Isso demonstra o desespero na hora de reeditar o vídeo. Começou. É.
Muito bom. Amei. Que bom. Que Vocês mesmos que fizeram? A gente mesmo que fez. Nossa, ficou muito bom. Que você achou à primeira vista? Ah, eu achei genial, assim. Você tem que postar no Facebook. Que é isso mesmo, às vezes as pessoas acham que as pessoas LGBTs, elas não têm esse carinho, esse afeto, esse cuidado com o outro, que é uma coisa somente muito sexualizada. Uhum. E eu gostei muito, assim. Sim, foi um elemento surpresa no final, na verdade, eles não estarem se encontrando, mas encontrando um. Sim, na verdade eu imaginava, né, porque pelo assunto que a gente está tratando e Claro. tal, mas eu acho que é um vídeo assim que causaria um impacto assim grande no público médio, assim. Eu acho, nossa, genial, muito bom. Que legal, fico feliz que você gostou. É, agora eu tenho uma última pergunta. A respeito das narrativas que a gente vê na TV, que a gente já analisou com o primeiro vídeo que mostra todos os estereótipos que tem. Você própria, como parte da comunidade, deve assistir muita coisa e identificar, putz, isso aqui poderia ser diferente, né? Isso aqui é muito infeliz, isso aqui. O que você acha que poderia ser diferente na abordagem que a mídia faz a respeito do público LGBT? Embora tenhamos esse espaço hoje, o que você acha que poderia ser diferente? Eu acho que a gente vai chegar numa representatividade adequada quando a gente começar a ver gays interpretando gays, ou então mulheres trans interpretando mulher trans. Eu nunca vi uma mulher trans interpretar uma mulher trans em um papel importante. Então, eu acho assim que é, representações às vezes não nos representam como deveriam representar, sabe? Aham. Além dos estereótipos, eu acho que a própria comunidade LGBT devia ter mais acesso a isso, assim. A gente mesmo não se representar, sabe? Aham. E você mencionou um ponto que me chamou a atenção, a respeito da sexualização. Te incomoda essa sexualização extrema do público LGBT? Eu acho que a realidade deve ser mostrada. Existe isso sim, mas também não é só isso, entende? Aham. Então acho que deviam ter, tipo, ampliar o espectro, assim, de como representar a Sim. comunidade LGBT. Sim, porque uma das coisas que primeiro te chamou a atenção no vídeo foi exatamente a questão do carinho, do afeto, do amor ali, o envio da mensagem, o encontro ao final do dia de trabalho, e não mostrando uma sexualização, os dois indo para um motel ou para cama. Então, você acha que a gente deve ampliar esse espectro sobre a comunidade LGBT? Com certeza, eu acho que essa coisa de romance, príncipe e princesa, só é retratado com os héteros. Não, não tem uma coisa de afeto, representação de afeto muito grande. Às vezes, quando tem, no final tem uma tragédia imensa. Então, eles não ficam juntos. A maioria Sim. dos filmes LGBTs que são grandes, assim, em produção e em distribuição, tem finais super tristes, sabe? Então, Como se acho que a toda a gente vida de um tem que ter uma LGBT, representação. como se toda a vida de um LGBT fosse fadada a terminar Sim, as pessoas numa pensam tragédia. que LGBT nasceu para sofrer, e é isso. Sim, sim. E em desenhos, assim como você falou, não existe uma relação príncipe-princesa. Você acha que precisava de uma. É lógico que existe toda uma polêmica em volta do assunto, né? Porque muita gente diz sobre a sexualização precoce das crianças. É diferente de você falar sobre sexualidade com as crianças. Sexualização é diferente de sexualidade. Então, você ainda acha que existe espaço, por exemplo, em desenhos animados, na educação, para se falar sobre sexualidade e dizer que sim, existem casais homossexuais, que sim, sexualidade deve ser abordada com as crianças? Eu acho que as pessoas, elas têm que partir do princípio que as pessoas nascem gays e que não se aprende a ser gay, não se ensina a ser gay. Então, a partir do momento que as pessoas entenderem e aceitarem esse fato, eu acho que elas vão perder esse medo de que as crianças vão assistir, vão saber que os gays existem e vão se tornar gays. Isso é tipo, totalmente não cabível, assim.
Eu tenho um irmão pequeno e eu já ensino para ele desde pequeno que existem diferentes tipos de amor e que tá tudo certo. Então acho que sim, falta essa representatividade e eu acho que não faria mal nenhum se as crianças já crescerem sabendo que existe o diferente, porque sabendo que existe o diferente e que tá tudo certo em ser diferente, elas vão aprender a respeitar o diferente, sabe? Uhum. E Eu ao, acho que é isso. e ao mesmo tempo de falar sobre esses casais e tudo mais, você acha importante de falar sobre as nuances do preconceito, por exemplo? É diferente da gente falar de um homossexual, cisgênero, branco, olhos azuis, classe média alta, do que da gente falar da maior parte da realidade, que é homossexual negro, que vive na favela, que vive numa comunidade, tem uma vida humilde. Aquele sofre muito mais preconceito do que o homossexual branco, que vive numa bolha praticamente, né? Sim, Onde os espaços que ele frequenta não são os mesmos espaços que o homossexual negro frequenta, e que o espaço que ele frequenta ele não sofre tanto preconceito, ou sofre um preconceito mínimo, ou ou nenhum preconceito, coisa que o homossexual negro não, sofre no dia a dia. Você acha importante também a gente falar sobre isso? eu acho importantíssimo, porque eu acho que é, o que um dia foi vergonha, o que um dia foi motivo de se esconder, de se reprimir, hoje em dia são bandeiras que as pessoas levantam com orgulho. Então, hoje em dia as pessoas falam mesmo, eu sou uma bicha preta, afeminada, com orgulho, e é uma coisa bonita de se ver. Então, acho que é importante falar que tá tudo certo se a pessoa for daquele jeito, sabe? Uhum. E essa representatividade eu acho que falta muito mais. Se falta representatividade de LGBT, falta muito mais representatividade de bicha preta afeminada e periférica. É uma coisa que realmente a gente não vê, assim. E Sim, que existe muito. sim, verdade. É, eu queria só tocar mais um tema, se você me permitir, é sobre a parada gay. A parada gay nasceu como um movimento, né? E cada ano ela tem um tema, e hoje a parada gay é praticamente uma extensão do carnaval. Você acha que a parada gay perdeu um pouco o sentido? Ou você ainda acha um Não. evento importante para para nossa comunidade? Eu acho que a parada LGBT ela é muito importante. Por exemplo, a parada LGBT desse ano de Belo Horizonte, ela quase não teve música, ela quase não foi um trio, assim. Foi muito politizado. Então teve muito discurso importante que as pessoas precisam ouvir. E tá tudo certo também se a pessoa, se as pessoas vão para curtir, para beijar na boca. É, eu acho que é importante ocupar espaços que são ocupados por héteros e ninguém se incomoda, sabe? Então acho que Uhum, não, acho que a parada LGBT ela realmente é importante e precisa sempre existir. Não legal, acho que ela perdeu o sentido. que legal. Bom, quer complementar com mais alguma coisa, mais algum comentário? Senão a gente pode encerrar a entrevista. Ah, eu quero pedir para todo mundo ouvir minha música no Spotify e todas as plataformas digitais. Pode deixar. Mas não, Me manda o link da sua música. Eu vou incluir o linkzinho no nosso trabalho, ao final do nosso trabalho como créditos. Eu compartilho com você o videozinho quando ficar pronto para você ver, arrasou. enfim. Mas a gente vai compartilhar também como crédito a sua música e deixar. Me passa tudo, me passa link de Spotify, YouTube, da sua música que, enfim, você está fazendo maior divulgação e tudo mais, suas redes sociais, que a gente vai divulgar também. Tá, tá bom. Muito obrigado, viu? Eu que Foi um agradeço. prazer. Eu que agradeço pela disposição, pelo tempo, pela paciência. Muito obrigado, vai ajudar muito a gente e eu te desejo muito, muito, muito mais sucesso. Obrigado, obrigado. Boa sorte para vocês aí, tá? Vocês tirem Obrigado. total. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau.